Irmãos, vamos então ao momento da palavra de Deus, que nos traz conforto, nos transforma, muda a nossa vida, muda o nosso viver. Mas nós realmente precisamos orar. Senhor, fala conosco. Senhor, toma o nosso coração, toma o meu coração nessa noite. Senhor, eu quero ter um encontro contigo nessa noite. Quero que a tua palavra fale ao meu coração. Que seja essa a sua intenção neste momento. Eu já peço que você abra sua Bíblia em João, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 30. De João, capítulo 3, os versículos 23 a 30. João, capítulo 3, 23 a 30. Diz assim a palavra de Deus. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, convém que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Ó Pai, venha nos ajudar. Venha fazer com que Teu Espírito Santo possa fazer esta realidade na nossa vida nessa noite. Queremos diminuir, ó Pai, para que a Tua palavra cresça, para que o Senhor cresça, para que possamos sair daqui, Senhor, diferentes do que entramos. Venha nos abençoar, ó Deus, te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de falar sobre esta frase, que é a resposta de João: convém que ele cresça e que eu diminua. Hoje nós estamos, como eu disse no começo do culto, vivendo infelizmente um momento de partida de alguém muito importante, na história da igreja, muito tempo já como membro, a dona Geralda. E o pastor Fava sempre fala de uma situação em que a igreja estava passando por momentos delicados financeiramente falando, e que a dona Geralda, mesmo não tendo uma boa condição, com vários filhos, ela foi lá e recebeu um valor que eu não sei a causa, mas um valor alto de algo que ela recebeu, e ela entregou tudo e acabou sendo exatamente o que a igreja precisava naquele momento. O pastor Fava já falou algumas vezes a respeito disso, e com certeza a gente viu esta realidade em dado momento na vida da dona Geralda, Convém que ele cresça e que eu diminua. E quando nós falamos convém que ele cresça e que eu diminua, eu estou falando que a vida do Senhor, que a vida de Cristo cresça e que a vida do Diego diminua. Mas isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Realmente o Evangelho é uma revolução, se nós formos olhar para o mundo de hoje. Porque o mundo de hoje, ninguém fala para você diminuir. Essa sociedade de consumo que nós estamos vivendo, ainda mais vai te colocar no centro da sua própria vida. Ou seja, tudo que você faz é para você. Tudo que você gasta é para você, tem que ser para você. A sociedade tem colocado o homem no centro e ninguém tem dado esse discurso: diminua. Ninguém quer diminuir. Que profissional hoje vai ter a orientação para diminuir? Cada um por si, este mundo difícil, desafiador, onde ninguém olha para o outro, todo mundo segue cada um por si. E nesse contexto tão difícil, nós estamos inseridos também.
Os cristãos estão inseridos, né? Nós estamos dentro dessa sociedade de consumo. Nós estamos dentro dessa sociedade onde a mídia e tudo em volta quer alimentar que você tenha mais de si. É isso que o mundo está falando. Você precisa ter mais de si. Você pode, você tem riqueza, você pode ter riqueza, enfim, te colocando no centro de tudo. No contexto que nós estamos vendo aqui, João Batista, ele foi o precursor, né, enviado como seu precursor, e ele foi o cumprimento, né, de uma profecia a respeito daquele que viria no deserto para preparar o caminho do Senhor. E João Batista é filho de Zacarias, né, Isabel, que era parenta de Maria, né, prima de Maria, então primo de Jesus. E Zacarias, o pai de João Batista, era um sacerdote, né, então ele já vinha ali de uma tradição judaica. Irmãos, nós vemos na vida de João Batista, então, que ele já nasceu dentro de um propósito, dentro de um cumprimento de algo. E então chegam os discípulos de João e começam a ter um certo ciúmes denominacional, digamos assim, né? Olha, João, eles estão indo, sabe aquele lá que o Senhor deu testemunho? Está todo mundo indo para eles. Está todo mundo indo para aquele que batiza. Como é que é esse batismo? Eles começam até a questionar a respeito do batismo. Que batismo é esse? Como é que é? Ele batiza, ó, todo mundo está seguindo ele. E João tinha já um batismo que era de arrependimento, que também acredita-se, por ele ter essa tradição judaica, mesmo de seu pai, havia uma tradição ali de tomar um banho de purificação. Então não era o batismo de Jesus ainda, era como se fosse um banho de purificação, com a purificação dos pecados, com a questão da remissão dos pecados, do arrependimento dos pecados. Mas então os discípulos vêm questionar. Mas João Batista diz essa fala tão poderosa e tão revolucionária para os nossos dias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, hoje, justamente, muitos estão correndo todos os dias para uma vida oposta a essa, né? Talvez você não queira ser rico ou famoso, mas todo mundo quer ser visto por algo, todo mundo quer ser reconhecido por algo. Mas chega o Evangelho e fala, você precisa morrer. O seu eu precisa morrer. Você precisa vivenciar a morte do seu ego, a morte da sua vaidade, a morte do seu orgulho, para caminhar com o Senhor e para encontrar o propósito de Deus. E a vida que você nasceu para viver. Porque nós nascemos para viver a vida de Cristo. Nós não nascemos para seguir aquilo que nós achamos que é a vida certa, que é a vida que vai te realizar. O que eu falo nessa noite é que você não deve acordar todos os dias ansiando por uma vida que virá, uma vida melhor, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser reconhecido, eu vou ser melhor, eu vou ser melhor. Não, João Batista fala, minha alegria já se cumpriu, porque eu sou amigo do noivo, porque o noivo é que tem atenção no casamento, a noiva é que tem atenção no casamento, mas eu estou aqui como amigo do noivo, eu estou participando, eu estou vivendo os propósitos de Deus, e isto é a minha vida, e a minha alegria já se cumpriu. Mas, dentro dessa sociedade, as pessoas estão vivendo uma alegria que vai se cumprir todos os dias, uma alegria que ainda nunca está plena, nunca está satisfeita. Eu sempre preciso comprar o carro melhor, eu sempre preciso comprar a casa melhor, eu sempre preciso ter a vida que eu vi que a pessoa lá da rede social tem, eu sempre preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter aquilo, eu preciso ser reconhecido profissionalmente, eu preciso que a minha família reconheça, se não for a parte profissional, que a minha família me reconheça como bem-sucedido, eu preciso ser visto pelos meus pais, eu preciso ser visto pelos meus filhos, eu preciso ser visto como alguém que tenha mais significado para as pessoas que estão em volta, eu preciso disso e isso, a minha alegria vai se completar um dia, mas não. Convém que ele cresça e que eu diminua, e esta alegria é uma alegria já completa em nós. Esta vida já deve ser uma realidade em nós, a vida de Cristo e a plenitude que a vida de Cristo nos dá. Irmãos, muitos são os brasileiros que querem ser ricos, milionários, que vão e apostam dinheiro
para ganhar a Mega Sena, né? Nessa semana nós vimos até mesmo a notícia de um homem que ganhou a Mega Sena em 2020 e acabou até, infelizmente é trágico, né? Falecendo nessa semana, justamente porque ganhou e porque as pessoas estavam de olho no dinheiro. É uma vida que todo mundo quer, mas será que é isso que vai trazer o benefício? É isso que vai trazer a realização? É isso que vai trazer significado? Por isso a pergunta é, para o que você corre todas as manhãs? Para o que você gasta as suas energias? Para o que você tem vivido? Para qual o propósito que você tem vivido? E João Batista era alguém certo e firme daquilo que ele deveria fazer, né? É um cumprimento de Isaías: no deserto abri um caminho para o Senhor, e que está também Malaquias: eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Nós temos esse chamado para sermos também amigos do noivo. E, irmãos, nós, dentro toda essa questão de ser visto, de ter ter uma vida mais significativa, muitos de nós teremos um chamado também para o anonimato. Nem todo mundo será super conhecido, reconhecido em tudo que faz. Nem todo mundo vai ter espalhado os seus feitos. E João Batista não estava realmente se importando com o fato de diminuir os seus discípulos. João Batista colocou o holofote todo sobre o Senhor Jesus. É para Ele que eu vim, é para Ele que eu vivo. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Não que será sempre no anonimato, mas a vida com Deus pode ser ou no anonimato, ou você pode influenciar muitas pessoas. Mas o mais importante é que as nossas vidas estejam em Cristo. É isso que é mais importante, porque é isso que vai te direcionar para aquilo que o noivo tem para a sua vida. Para sermos aqueles que vão presenciar essa união de Cristo com a igreja. E a palavra tem, né? Paulo faz essa relação de Jesus com a igreja, o noivo e a noiva. E nós somos também participantes. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem algo para usar na sua vida. E nós precisamos entender que pode ser no anonimato, pode ser influenciando várias pessoas, pode ser de uma forma ou de outra. João Batista era alguém que pregava mais na parte, como se fosse interior, né? Ele estava no deserto, enquanto Jesus veio para cumprir ali o seu ministério nas cidades. Né? Então, você pode ter um chamado também, fazendo esse paralelo, para um lugar ou para outro lugar, de uma forma ou de outra, mas nós precisamos cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos cumprir com pequenas atitudes que, às vezes, diante dos homens, as nossas pequenas atitudes são grandes atitudes perante o Senhor. Nós também, eu já falei sobre isso aqui, nós temos a tendência de achar que o grande diante de Deus é o que é visto. Mas muitos são os que fazem algo que não é visto pelas pessoas ao redor, mas que é algo grandioso diante de Deus. Eu falei sobre a viúva pobre, é aquela que ofereceu ali, não era a quantidade. As pessoas que estavam em volta iam olhar e falavam: nossa, que pouco dinheiro, que pouco recurso, que pouca fé que essa mulher tem. Mas na verdade Jesus estava olhando e estava percebendo que era tudo que ela tinha. O que será também a respeito da sua vida? O que será que nós temos buscado? Será que é sermos vistos de alguma forma? Será que é que a sociedade, que tudo que está em volta possa perceber o que temos feito? Ou será que nós temos vivido uma vida diante de Deus, onde Ele vê os nossos feitos? Onde Ele nos percebe como amigos do noivo, participantes da obra de Deus, participantes do chamado de Deus? Seja no anonimato, seja sendo uma influência para várias pessoas, nós precisamos ter consciência de que Deus nos usará. João capítulo 6 mostra um momento em que uma criança tem ali, o menino tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso diante dos homens? O que era isso? Que quantidade era essa aos olhos dos homens? Mas olha o que Jesus fez com esses pães e esses peixes. Também assim, com aquilo que você tem e pode entregar ao Senhor, com a vida que você tem e pode entregar de uma forma sincera, dizendo: Senhor, convém que o Senhor cresça, que eu diminua e que a vida do Senhor cresça.
E irmãos, João Batista mesmo se fortaleceu no deserto. Lucas capítulo 1, versículo 80 diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito. E viveu nos desertos até o dia que havia de se manifestar em Israel. Eu já falei de como o deserto nos fortalece, né? De como Jesus mesmo foi fortalecido em meio àquela caminhada no deserto, respondendo com a palavra de Deus. Mas o deserto que nos fortalece muitas vezes é o deserto da solitude, que é aquele momento em que nós ficamos sozinhos, intencionalmente sozinhos, né? Não porque estamos com solidão, mas a solitude que nos leva a perceber, olhar para dentro de nós e perceber o que o Senhor quer fazer. Perceber qual é o nosso chamado. E o chamado para todos nós é o chamado do ID, mas com certeza Deus tem algo específico para a sua vida. E os momentos de deserto fortalecia em espírito João Batista. E eu tenho certeza que nós precisamos destes momentos de solitude, onde neste deserto, de não estarmos amparados sempre no pastor, na pregação de domingo, mas na sua vida com Deus, perceber que você precisa se fortalecer em espírito para aquilo que o Senhor vai te usar, para aquele propósito grandioso que Deus pode ter na sua vida. Então, seja no anonimato ou na influência, todas essas situações, o mais importante é que você tenha um propósito para viver, assim como João Batista, e que você precisa ter a vida de Cristo para viver o propósito. Irmãos, nós precisamos nos alegrar com isso. Ser menos de nós, ser menos de você é motivo de alegria, deve ser motivo de alegria. Quando João, capítulo 1, versículo 29 diz, quando ele vê Jesus, vendo que Jesus vinha em sua direção, Jesus disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, que alegria dizer convém que ele cresça, sabendo que quem cresce em nós é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que alegria saber que quando diminuímos, quem cresce em nós é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Que alegria saber que quando nós dizemos, eu diminuo, Ele está crescendo e a mensagem do Evangelho está crescendo e as boas novas de salvação está crescendo e a consolação nos momentos de luto está crescendo e a obra do Espírito Santo está crescendo na minha vida. Porque quanto mais eu diminuo, mais a minha vida vai se conformando a Ele, o Redentor, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, não tem como falar, convém que ele cresça e que eu diminua, mas chegar no momento necessário, por exemplo, de perdoar alguém, e não, essa pessoa não perdoou de jeito nenhum. Mas depois eu concordo, convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, diminuir o nosso eu nos leva justamente a viver e fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então não tem como dizer convém que ele cresça e que eu diminua e não perdoar quem precisa ser perdoado. Não tem como não lutar, dizer convém que ele cresça e eu diminua, mas não lutar contra o meu pecado. Não faz sentido. Porque se eu quero que ele cresça, eu quero que a vida do Senhor cresça, por isso eu perdoo, por isso eu amo, por isso eu pratico as boas obras de salvação. Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem crescido na minha vida. Essa é a vida do cristão, Cristo crescendo em nós, todos os dias. Cristo crescendo, todas as manhãs. Você tem esse momento, essa escolha de se levantar e falar, Senhor, Cristo, cresça mais e mais. Mais de Cristo eu quero ter, como nós vamos cantar. Mais de Cristo eu quero ter nesse dia. Mais de Cristo, menos de mim. Mais de Cristo, menos de mim. Porque eu sei que quanto mais de mim, mais eu vou ficar dentro de um pecado. Mais de mim, mais eu vou ficar frustrado. E mais eu vou atingir as pessoas com os meus pecados. Quanto mais de mim, mais o orgulho vai aumentar. Mais eu vou alimentar a vaidade. Mas quanto menos de mim, mais Cristo será manifestado. Mais o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vai ser visto na minha vida. Mais e mais.
E nisso, como nós vimos em João Batista, a alegria já se cumpriu em mim. Isso é uma alegria plena. Isso é uma satisfação presente. Essa é a vida que eu te dou. Essa é a vida que o Senhor te dá. Essa é a vida que Ele quer que você viva. A vida dele não é a vida daquele fulano que ficou milionário e que vai ser feliz, ou a vida de qualquer outra pessoa que é a referência para você, mas é a vida que o Senhor dá para você nessa noite, a nova vida em Cristo Jesus. Seja feliz com essa vida, que é Ele crescendo e você diminuindo. Irmãos, Paulo fala em Filipenses a respeito do segredo do contentamento. Não, ele diz, não porque esteja necessitado. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, aquele que diz isso, convém que ele cresça e que eu diminua, ele está preparado para viver com muito, com pouco, no anonimato, na grande influência de pessoas, sendo visto ou não sendo visto por homens. Mas aquele que diz, convém que ele cresça, que eu diminua com todo o coração, está contente em toda e qualquer situação, porque sabe que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, dessa forma, nós podemos caminhar com coragem, com ousadia, como foi mesmo João Batista, um homem importante ali dentro deste contexto de preparar o caminho do Senhor, e mesmo depois, já preparando os discípulos para que caminhassem com Jesus, ele também desafiou o rei que estava em pecado, que tinha casado com a meia-irmã, né, do seu cunhado, do seu irmão, isso. Exato, ele casou com a cunhada do irmão dele, com a mulher do irmão dele. Isso deu. E nisso, João Batista, com coragem e ousadia, desafiou ali, falou, não voltou atrás. Foi corajoso porque ele sabia do que isso significava, viver com Cristo. E ele acabou então sendo alguém que até morreu neste sentido, né, de não deixar de ser uma voz. E nós precisamos caminhar com este contentamento que nos leva a ter coragem de continuar e de saber que em Cristo está a plenitude da nossa vida. Eu não preciso agradar as outras pessoas. Eu não preciso seguir aquilo que o mundo está falando que eu preciso seguir. Colossenses capítulo 2 diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados, confirmados na fé. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Que estes valores que eu disse no começo, os valores do mundo, de te colocar no centro, de te colocar como alguém que é responsável por ter uma vida melhor todos os dias, para ter aquela vida plena, não. Você recebeu Cristo, continue a viver nele. Você recebeu a maior alegria da sua vida, continue a se alegrar nele. Você tem a habitação de toda a plenitude de divindade quando você tem Cristo na sua vida. Quando você diminui e mais ele cresce, nós temos essa plenitude da divindade habitando em nós. E aí podemos dizer como Paulo diz, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, eu sou tão fraco, eu sou tão falho, eu, Diego, eu sou tão necessitado como nós cantamos naquela música, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não vale a pena viver, não vale a pena existir. Essa é a oração que é consequência de uma vida comum, a de João Batista. E João Batista não foi imune a questionamentos. Há uma situação em que João Batista, já preso, fala para os seus discípulos irem questionar Jesus, perguntando, é mesmo Jesus o Salvador? E imagine ele na prisão,
talvez se questionando, Jesus não vem aqui me libertar? Será que é isso mesmo? Mas não sabemos, né, a conexão ali que havia entre Jesus e João. Mas Jesus mesmo diz que entre os homens, né, até aquele momento, não havia maior do que João Batista. Havia ali algo grande sendo feito pelos dois. Mas, irmãos, nós precisamos entender justamente este propósito. O propósito que Deus te dá. A alegria que Deus te dá. A plenitude que Deus te dá. Você não pode vir aqui todos os domingos e continuar vivendo a sua vida. Você não pode continuar aqui, talvez cantando e se alegrando, mas crescendo muito mais do que Cristo. Porque nós somos realmente como aquela... O pecado, o eu, é como uma doença que vai crescendo e consumindo. Mas Cristo é como uma cura que vai nos transformando e vai nos trazendo a vida. Por isso você precisa ter Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. E não importa o quanto você já vive como igreja, não importa quantos anos você já tem como cristão, a sua oração precisa ser: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais de Cristo. Eu quero permanecer naquilo que aprendi em Cristo. Segundo a Timóteo, Paulo diz para esse jovem pastor alguns conselhos que eu acredito que também são importantes para nós que queremos que Cristo aumente nossa vida. Paulo fala para Timóteo: você tem seguido de perto o meu ensino, minha conduta, meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As minhas perseguições, meus sofrimentos, e quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. E ele fala: todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo que você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação de fé em Cristo Jesus. Irmãos, se você quer que Cristo aumente em sua vida, você quer ser menos de você, permaneça no ensino, permaneça na conduta, permaneça no propósito, como João Batista permaneceu, permaneça na fé, tenha paciência, tenha o amor, tenha perseverança, deixe com que aquilo que você já aprendeu até aqui seja manifesto na sua vida, em prática e em ações de graça. João permaneceu a ponto de ser degolado ao desafiar um rei. Você pode não saber exatamente o que Deus tem para a sua vida, mas é preciso se alegrar hoje no fato de que Jesus tem mostrado um novo propósito para você, um novo e vivo caminho, que é a vida de Cristo. Não viva uma vida inteira atrás de uma alegria sempre futura, uma alegria idealizada, uma alegria inalcançável. Perceba nessa noite que a sua alegria já é uma realidade em Cristo Jesus. Perceba que você pode continuar no Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E apenas não fique mais no caminho, seja você alguém que deixa que Cristo seja tudo sobre a sua vida. E deixa a graça de Deus e a misericórdia de Deus falar mais alto. Seja constrangido pelo amor de Deus e fale com alegria nessa noite. Eu tenho a alegria, Senhor, de ser menor, da morte do eu, da morte da minha vaidade, da morte do meu orgulho, para que o Senhor cresça. E quando chegar o dia, quando chegar a hora que passaremos por momentos difíceis, como o momento deste luto que nós estamos, nós poderemos dizer: eu vivi os meus dias sendo mais de Cristo e menos de mim. E essas foram as últimas palavras de João Batista. Como se fosse ali a frase final ali da lápide de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Seja assim também a sua marca, né? Seja assim também quando chegar a nossa hora. Ele cresceu, ele diminuiu para que o Senhor cresça. Eu vi Cristo na vida dele. Eu vi em atitudes. Eu vi no coração dele quebrantado. Eu vi
na forma ousada e corajosa como ele continuou e permaneceu naquilo que o Senhor tinha para ele. Eu vi nos propósitos. Não sei qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, né? Não sei especificamente qual é. Se Deus te falasse nessa noite, olha, você não vai ser rico. Você não vai ser rico. Você não vai ter milhões de seguidores. Mas eu vou te usar para converter uma pessoa. E ela não vai falar para ninguém. Mas eu preciso te usar para trazer ela para mim. Qual seria a sua reação? Você vai falar, nossa, é só isso? Será que nós falaríamos isso? Eu queria fazer algo maior. Mas a gente pensa algo maior em que sentido? Quanto vale uma vida? Quanto vale o propósito de Deus? Seja ele visto ou não. Que vale que nosso coração diga isso. E que ele nos use como ele quiser. Seja de forma anônima, seja visto. Mas convém que ele cresça e que eu diminua. E as minhas atitudes serão vistas por ele. E aquilo que eu fizer será visto por ele. E aquilo que for necessário fazer, eu farei. E então, estas obras ecoarão pela eternidade. E o Senhor o sabe. O Senhor sabe como está o seu coração nessa noite. E o Senhor sabe quanto você precisa diminuir para que Ele possa habitar em você de forma plena. Por isso, faça essa oração nessa noite. Não fique frustrado, né, nessa ilustração que eu trouxe, que nós sejamos aqueles que falam, Senhor, todavia, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Posso não ter aquele super ministério visto por todos, mas se o Senhor quiser me usar para que uma pessoa se converta, amém. Se o Senhor quer me usar para que no último momento somente da minha vida eu fale uma frase e uma pessoa seja convertida, amém, Senhor. Eu quero que o Senhor seja usado, me use, né? Eu quero ser usado da forma que o Senhor quer. Que assim nós possamos seguir, irmãos. Isso é difícil, é uma revolução no mundo de hoje. Mas morra para si mesmo. Esse é o Evangelho. Morra para si para encontrar onde Cristo quer te usar. Morra para si. Morra para o seu eu. E talvez amanhã você vai descobrir algo novo. Deus pode só estar esperando esta atitude, né? Na verdade, Deus é quem nos conduz com a obra do Espírito Santo. Mas há aquela atitude de nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Viva a vida de Cristo, não fique esperando. Seja realizado com essa vida nessa noite. Você é plenamente satisfeito, você deve ser plenamente satisfeito, plenamente alegre. Não acorde segunda-feira pensando, eu estou vazio, eu tenho uma vida para buscar. Não, essa vida já é Cristo. Apenas ore, Senhor, cresça, cresça. Porque onde a tristeza está dominando, as lutas, o luto está dominando, nós precisamos dizer, Senhor, vem com as tuas promessas, vem com o teu consolo, vem com o teu abrigo, vem com o teu refúgio. Cresce, Senhor, e que diminua eu para que o Senhor viva, e viva, e viva. E cada um que está em volta, cada um que está no meu entorno, perceba Cristo vivendo e sendo mais e eu menos. Que sejamos os revolucionários dessa sociedade que coloca sempre o eu para colocar sempre o ele. A ele a glória eternamente.